Hoje nós iremos falar de um dos perfumes mais conhecidos, um dos perfumes mais vendidos da atualidade. Tô falando do Sauvage, mas no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a versão Eau de Parfum. E aí, será que tem alguma diferença com a versão Eau de Toilette? Se sim, quais são elas, né? Bom, nós vamos falar tudo sobre este perfume no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você é apaixonado por perfumes e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre a perfumaria, por exemplo, qual o melhor perfume para se utilizar em um encontro romântico? Aquele dia que você vai pedir a tua namorada em casamento, ou se não um evento formal, um evento um pouco mais sério. Bom, para saber tudo sobre a perfumaria e que perfume utilizar em cada tipo de ocasião, comece curtindo esse vídeo aqui embaixo. Aperte também o botão compartilhar, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Me segue também nas redes sociais, Instagram e Facebook, e participe do nosso grupo exclusivo. Nós temos um grupo de membros aqui do canal, um grupo do Telegram. Vou deixar o link deste grupo aqui na descrição do vídeo. Lá eu posto algumas novidades do canal, enquetes e também divulgação diária dos meus vídeos. Eu quero também deixar uma dica incrível para você que está assistindo aí, de onde comprar perfumes importados, originais, com preço diferenciado. Tô deixando para vocês o contato da vendedora Simone, que está aqui, ó, no rodapé e também na descrição do vídeo. A Simone é uma parceira das antigas aqui do meu canal. Há mais ou menos 2 anos que eu recebo perfumes da Simone, já adquiri muita coisa com ela. Cara, realmente é uma vendedora que eu indico muito e eu tenho certeza que milhares de inscritos aqui do canal já compraram e também recomendam a Simone. Ela trabalha só com perfumes lacrados, originais, em um preço super justo. Vale a pena você entrar em contato com ela. Gente, sem mais delongas, vamos ao que vocês mais esperam aqui, que é a resenha deste perfume. Quero dizer para vocês que eu já tenho uma resenha antiga do Sauvage Eau de Parfum, tenho também um comparativo das duas versões, mas decidi trazer algo mais atualizado para vocês, tá? Então eu fiz uma resenha individual do Sauvage Eau de Toilette no mês passado e trago para vocês hoje a resenha do Eau de Parfum. Em breve também eu vou trazer para vocês a resenha da versão Parfum. São 3 versões do Sauvage. Vamos começar então borrifando esse perfume. Vem comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu exagerei, tá? Aqui de propósito, mas o que acontece? O Sauvage tem uma vantagem. Por mais que você quiser espalhar as borrifadas pelo corpo, ele tem um controle incrível de borrifador. Aliás, está aqui o melhor borrifador do mercado da perfumaria. Não tem nada melhor do que o borrifador do Sauvage. Dá uma olhadinha nisso daqui, ó. Se eu quiser dar uma quantidade pequena, eu consigo. Então eu posso espalhar em todo o meu corpo sem exagerar nas borrifadas. Foi isso que eu fiz aqui. Eu dei poucas borrifadas espalhando em todo o meu corpo e também na minha roupa. Eu gosto de borrifar assim na roupa para ter mais projeção e mais fixação também do perfume, tá bom? Eu vou borrifá-lo aqui também na minha mão direita pra gente sentir junto nessa resenha. Se você tem esse perfume aí na sua casa, pega ele agora, borrifa aqui comigo para que a gente possa juntos sentir, né? E fazer essa resenha aqui juntos, tá bom? Vem comigo aqui, vamos lá. Uau! Galera, esse perfume aqui não dá. Ah, não, é simplesmente extraordinário. Esse daqui está aqui diante de vocês, diante desse vídeo e em minhas mãos, um dos melhores perfumes da história da perfumaria, com certeza, né? Esse trio aqui de perfumes da linha Sauvage, a versão Eau de Toilette, Eau de Parfum e a versão Parfum, são simplesmente incríveis. Os 3 são muito bons e cada um deles conta uma história diferente, cada um deles tem destaque em um certo tipo de nota, de nuance e tal. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer também no final do vídeo um comparativo mais detalhado dessa versão Eau de Parfum com a versão Eau de Toilette. Bom, antes da gente entrar em detalhes assim de notas, eu quero também mostrar um pouquinho para vocês dos detalhes da embalagem original de um Sauvage. Então vale a pena você ver essa parte
para que você saiba, né, quando você receber o seu frasco, se ele é ou não original. Primeiro detalhe, a tampa é imantada, ó. E ela só fecha em um local. Se você colocar ela em outro local, ela não fecha, tá vendo, ó? Somente em um local específico. Outro detalhe importante, aqui na parte de dentro da tampa tem um símbolo que não vai dar pra ver, eu acho, aqui, mas é uma abelha, tá? É um símbolo de uma abelha, que é como se fosse um mascote aí, um logotipo que a Dior utiliza às vezes nos seus produtos, tá? Aqui na parte de cima tem que ter o CD escrito, Christian Dior, e também na parte de cima da tampa. A versão Eau de Parfum, que é essa versão aqui, vem escrito na frente, Eau de Parfum, e a tampa, ela tem um detalhe como se fosse de brilho, de glitter, diferente da tampa do Eau de Toilette, que é mais fosca, tá? Aqui embaixo também tem o CD do Christian Dior e algumas informações, como por exemplo, Eau de Parfum, tem escrito aqui, ó, 100 ml, Made in France, Parfums Christian Dior. Isso tudo é o que está escrito aqui nessa parte, tá? Esse é o frasco original do perfume Sauvage Eau de Parfum. Vamos então para as notas desse perfume. Vamos lá, vou sentir aqui com vocês então. Olha, gente, na abertura esse perfume aqui traz, claro, a nota de bergamota. Uau, que é deliciosa e muito evidente. Ela é uma assinatura da linha Sauvage, né? Todos os perfumes têm essa nota de bergamota. Eu não tenho ainda a versão Parfum, mas a versão Eau de Toilette e Eau de Parfum apresentam em muita evidência. Eu quero já falar das diferenças entre a versão Eau de Toilette a cada ponto aqui do vídeo. Então vamos falar da primeira diferença. A versão Eau de Toilette, que está aparecendo aqui na tela, ela tem a bergamota mais explosiva, ela tem uma abertura mais cítrica e explosiva, mais carregada na nota de bergamota. Logo de cara você vai sentir uma diferença dos dois perfumes em relação à projeção, isso é importante falar. A versão Eau de Toilette projeta mais, ela é mais agressiva, ela é mais pungente, ela tem mais ataque, ela projeta mais, tá? A versão Eau de Parfum, logo de cara você percebe um peso maior, ela é mais robusta, ela é mais pesada, ela tem mais destaque nas notas de base, isso faz com que ela projete menos, ela tenha menos ataque em relação à versão Eau de Toilette. Se para você é importante o lance da projeção, de chamar a atenção, talvez a versão Eau de Toilette te atenda melhor, ok? Então, primeira diferença, a bergamota é aparente aqui, mas ela é menos aparente em relação à versão Eau de Parfum. Aí nós temos aqui na evolução lavanda, pimenta de Szechuan, anis estrelado e noz moscada. Uma diferença também em relação à versão Eau de Toilette, que apresenta pimenta preta e pimenta de Szechuan em notas de temperos aqui, né? Bom, quero já falar então sobre essa diferença também no cheiro, tá? A falta da pimenta preta dá uma diferença clara pra gente aqui e a inclusão do anis estrelado apresenta um aspecto um pouco mais herbal e sutilmente adocicado. O anis estrelado, ele remete um pouco também, ele tá mais ou menos dentro do cheiro da erva doce. Então ele traz um pouco desse lado herbal, sutilmente adocicado, com a diferença de ser mais picante, né? Ele tem esse toque mais temperado e picante. Essa diferença também é muito importante em relação aos dois. A versão Eau de Toilette, ela tem o toque ardido e picante mais em evidência. Essa versão Parfum, ela começa já a trazer um toque um pouco mais equilibrado, menos picante e um pouco mais adocicado desde as notas de corpo. Então você vai sentir aqui o temperado, mas com a diferença da pimenta preta para o anis estrelado, tendo um toque mais herbal, sutilmente adocicado, que remete um pouco à erva doce, tá? Também é importante falar que eles colocaram aqui a noz moscada, né? A noz moscada tem um toque meio terroso, isso também é muito importante falar. Engraçado que no perfume Eau de Toilette, o patchouli é mais evidente do que nesse perfume aqui, e o patchouli traz também esse toque meio terroso de planta e tal. Mas aqui é diferente, a noz moscada é um tempero, então ela traz um tom terroso, picante e suavemente adocicado. Semelhante um pouco a cardamomo, tá mais ou menos tudo dentro ali da mesma família, apesar de serem, claro, diferentes, tá bom? Mas tá dentro da mesma família. Então, a gente tem aqui, né, o anis estrelado e a noz moscada com a pimenta de Szechuan, dando uma leve diferença em relação à versão Eau de Toilette. Versão Eau de Toilette mais picante e agressiva, a versão Eau de Parfum
começa já a trazer pra gente aqui um toque mais pesado, encorpado e sutilmente mais adocicado, tá bom? Já nas notas de temperos. Vai ter mais coisas aqui que remetem a esse lance mais pesado e adocicado, mas nos temperos a gente já sente também essa diferença na dosagem. Então, relembrando, Eau de Toilette, mais picante e agressivo, tanto na bergamota quanto nos temperos. A versão Parfum, mais cremosa, mais pesada e sutilmente mais adocicada e equilibrada, não tão picante, tanto na bergamota quanto nos temperos. Ok? Entendido? Caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu posso tentar te explicar. Beleza? Vamos lá então. Temos aqui também em nota de coração a fabulosa lavanda, que é uma assinatura da linha Sauvage, tá? Então assim, na linha Sauvage nós temos algumas assinaturas. A bergamota na abertura trazendo o frescor e o cítrico, a lavanda é outra assinatura, os temperos e pimentas e a base de ambroxan. Esse DNA todo do Sauvage Eau de Toilette nós temos aqui com algumas modificações para que ele possa ficar mais pesado e robusto. Eu vou chegar lá no final, na conclusão deste vídeo. A lavanda aqui não tem nenhuma diferença em relação ao Eau de Toilette. É a única coisa que para mim ficou 100% igual. A lavanda e o ambroxan que tá lá na base, vou chegar daqui a pouco, tá? Não tem diferença mesmo, ela é confortável, aconchegante, limpa, traz aquele cheirinho de roupa lavada, de limpeza, que é simplesmente maravilhoso e traz também um equilíbrio ao perfume, né? Dando um toque mais confortável, mais calmo, né? A gente tem notas agressivas no perfume e notas calmas. A lavanda equilibra o agressivo, dando um toque mais calmo e equilibrado, tá bom? E aí nós temos então já partindo para a evolução do perfume, notas de base, ambroxan, baunilha, fava tonka e o DNA do Sauvage que eu incluí aqui. Fava tonka não é descrita pelo perfumista, mas eu senti, tá? Tanto a baunilha quanto a fava tonka. As duas notas trazem um cheiro doce abaunilhado. A diferença é que a fava tonka também aparece aqui na minha pele, tá? E ela traz um lance meio amendoado, bem sutil. Ela praticamente é um complemento da baunilha, tá? A baunilha é bem mais evidente e a fava tonka fica embaixo, dando um sutil toque amendoado. Senti bastante ela também na minha pele. E o ambroxan, claro, muito presente aqui. Para quem não sabe, o ambroxan é um sintético de muita qualidade da nota de ambergris. O ambergris é uma nota da família dos animálicos, né? Ela é uma nota que traz um toque sensual, afrodisíaco. E para quem não sabe, ela originalmente vem da baleia cachalote, é aquela pedra cinza que a baleia cachalote cospe na água e a extração dessa pedra, o líquido, o óleo que essa pedra tem, traz uma pegada completamente afrodisíaca a qualquer perfume. O ambroxan é o melhor sintético que existe no mercado e é amplamente usado na perfumaria. Vários perfumes têm essa nota, tá bom? O ambroxan é responsável por trazer um toque animálico, sensual, afrodisíaco ao perfume. Também não senti diferença em relação ao Sauvage Eau de Toilette. O que eu senti de mais diferença aqui na base foi a adição da baunilha. A baunilha veio mais pesada, né? E eu senti também um toque resinoso, que é o DNA do Sauvage tradicional. A diferença é que o Sauvage tradicional é um pouco mais resinoso e esse daqui é um pouco mais abaunilhado, mas os dois têm essa base resinosa, oleosa, densa, né? No Sauvage original a gente tem a resina de Elemi e aqui eu creio que seja a mesma nota, né? Apesar do perfumista não informar qual é a nota, mas é a mesma nota, eu acredito, dando esse toque mais resinoso. Pode ser também que seja um âmbar, que tenha sido colocado aqui em mais evidência. Eu creio que seja um âmbar, tá? Ou âmbar, ou o próprio Elemi, algo que dê essa base resinosa, oleosa, com um sutil toque abaunilhado, beleza? Gente, essa é a fragrância Sauvage Eau de Parfum. Pra gente entender com um resumo, eu anotei algumas palavras-chave aqui para você entender qual é a diferença dele principal em relação ao Eau de Toilette. Então vamos recapitular. Ele é mais encorpado, tá? Você vai sentir aqui um peso maior, um toque mais encorpado, mais adocicado, mais robusto, por conta dessa nota de baunilha em evidência, pelos temperos serem modificados, né, por temperos mais pesados, principalmente o anis, que traz um toque herbal, meio adocicado, e você sente também um peso na questão aqui do toque mais resinoso. O ambroxan tá mais carregado aqui, um pouquinho mais carregado, dando um toque um pouco mais
sujo também ao perfume, tá? É mais ou menos essa vibe que eu sinto aqui. Mais encorpado, porém menos agressivo. A versão Eau de Toilette, ela é mais agressiva, ela projeta mais, tá? Então ele é mais romântico. Esse perfume aqui, ele tem um quê mais noturno, um quê mais romântico, um quê mais romântico. Eu nem vou dizer mais sensual, tá? Porque o outro, por ele ser agressivo, ele tem também sensualidade. Mas aqui é mais romantismo. É algo mais assim, noturno, mais romântico, mais intimista, tá bom? Ele é mais adocicado e mais quente. Tudo isso eu digo em relação à versão Eau de Toilette, que é a versão mais conhecida do Sauvage, tá bom? Vamos então aqui para os prós e contras. Será que vale a pena você comprar a versão Eau de Parfum se você já tem a versão Eau de Toilette? É isso que eu quero falar agora. Bom, depende muito da sua necessidade. A versão Eau de Toilette, ela é mais fresca. E como nós vivemos em um país tropical, ele é mais versátil, justamente por ter esse frescor a mais. Porém, é uma versão que projeta mais, que exala mais também. Aí depende, se você quer um perfume mais versátil para utilizar principalmente no calor, né, em dias mais quentes e no dia a dia, a versão Toilette vai te atender melhor. Se você quer um perfume mais robusto, mais intimista, mais noturno, mais romântico, com o DNA do Sauvage também, mas com uma característica mais noturna, mais romântica e mais talvez pesada, um pouco mais encorpada, essa versão Eau de Parfum é mais recomendada. Então depende muito da sua necessidade. O Toilette tem, claro, todo o DNA que a gente vê aqui com vamos dizer, um foco maior para o frescor. Ele é um pouco mais versátil e indicado para o dia. Essa versão tem um foco maior para a noite, com toques mais robustos, pesados e adocicados, tá? Essa, vamos dizer, é a principal diferença. Então os dois são muito bons, depende muito da necessidade. Se você já tem a versão Eau de Toilette, olha, se você gosta muito da versão Eau de Toilette e você quer um Sauvage um pouquinho diferente para você utilizar também em momentos noturnos, claro, vale a pena você ter o Eau de Parfum. Agora, se você já tem o Eau de Toilette e tem pouco perfume e quer de repente conhecer algo novo, algo diferente, eu recomendo que você vá para um outro perfume, porque aqui você vai ter, claro, similaridade, vai ter muita coisa aqui que lembra muito a versão Eau de Toilette, tá? Então, a menos que você seja muito fã da linha Sauvage e você quer ter todos os perfumes com as diferenças entre um e outro, aí vale a pena, claro, você ter toda a coleção. O importante dos flankers, né? Flankers são continuações dentro da própria casa. Os flankers trazem novidades para os fãs. Então, se você já ama o Toilette e quer uma novidade, quer algo diferente, você vai encontrar isso com certeza no Parfum. Tem diferença sim, claras aqui entre um e outro. Principalmente se você colocar os dois lado a lado, você vai conseguir perceber, claro, essas mudanças, né, esses toques que eu falei para vocês. Um mais fresco, um mais pesado, um mais diurno, um mais noturno, tudo isso fica claro quando você compara os dois lado a lado. Bom, para quem não conhece ainda o universo dos perfumes da linha Sauvage, eu vou dizer para que ocasião você pode usar. Como eu disse várias vezes aqui, é um perfume versátil, então ele cobre bem vários tipos de ocasiões, tá? Mas por ser uma fragrância um pouco mais pesada em relação ao EDT, eu recomendo ele mais para momentos noturnos. Então encontre um momento noturno, é um perfume muito sensual, é um perfume também que rende muitos elogios. E se você não sabe que perfume comprar e quer um perfume para comprar no escuro, tanto o Toilette quanto o Parfum são incríveis. O índice de aceitação deles é muito alto, são perfumes que rendem muitos elogios e que geralmente a galera que compra se apaixona, tá bom? Então ele é assinatura, ele é sensual, ele é versátil, vai bem com qualquer momento. Dia a dia, trabalho, dá para utilizar, apesar de que eu recomendo mais a versão Toilette para isso, mas dá para utilizar também a versão Parfum para o dia e para o trabalho, para noite, para balada, para encontro, para qualquer tipo de ocasião. Esse é um perfume que cobre vários tipos, tá? Formal, informal, casual. É um perfume bem neutro, bem no meio termo, assim, que encaixa bem em qualquer tipo de ocasião. Essa versão Parfum, repetindo, eu focaria mais em momentos noturnos e momentos românticos, eu acho que combina mais, tá? Mas de qualquer forma ele se encaixa em qualquer tipo de ocasião. Pra gente fechar a nossa resenha aqui, quero falar de performance, né? Performance absurda, não tenho nem o que falar, é realmente incrível. Na minha pele foram 14 horas de fixação, 15, 14 horas, realmente ele gruda na pele. A diferença é que a projeção
é um pouco menor em relação ao EDT. Esse daqui projetou por 3 horas na minha pele de projeção moderada. Já a versão Toilette, ela projeta por 3 horas e meia de projeção alta. Ele realmente projeta bem mais em relação a essa versão aqui. Porém, o Sauvage Parfum fixou um pouquinho mais na minha pele em relação ao Toilette. O Toilette fixa por volta de 12, 13 e aqui umas 14 horas e pouco, né? Realmente é muita fixação. Essa linha traz muita qualidade na questão de performance, tá bom? Gente, essa foi a minha resenha do perfume Sauvage Eau de Parfum. Espero que você tenha gostado. Se você já tem esse perfume, comenta aqui embaixo, eu quero muito saber quais foram as suas impressões em relação a ele. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!